Olá, meus amores! E hoje o nosso assunto é um assunto muito especial e feito com muito carinho para vocês. Estamos aqui no Colégio Exato Kids e iremos falar sobre a adaptação escolar, esse momento que é tão especial para as mamães e para os papais. Então, fica comigo! Olá, meus amores! Estamos aqui no Colégio Exato Kids com a diretora Juliana Gil. Iremos falar hoje sobre a adaptação escolar. Juliana, primeiro é um prazer tê-la em nosso canal. Né? É um prazer nosso receber vocês aqui. Coisa boa. Quero primeiro lhe fazer uma pergunta. Eu acho que essa é a fase mais difícil para uma mãe, né? Sim. É a fase que ela realmente sente que a criança está criando uma independência. Então vamos fazer lá. Primeiro fala qual é o primeiro passo para uma mãe que quer colocar o seu filho na escola. Existe uma idade exata? Hoje em dia, as mães gostam de colocar os filhos a partir de 2 anos. É a idade que assim, é mais recomendável, né? Berçário, quem não tem com quem deixar em casa, realmente tem que recorrer ao berçário. Mas a partir de 1 ano, já tem a questão da socialização e de começar a dar essa independência e mais liberdade também para as mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Então, a partir de 1 ano, 2 anos já é uma idade ideal para entrar na escola. É correto dizer que hoje eu vejo que a maior preocupação de uma mãe que vai colocar seu filho numa fase escolar é sobre o mito que existe de que criança que entra na escola vai adoecer. Mas o convívio com crianças da mesma idade, às vezes em ambiente fechado, realmente favorece. Mas é uma fase que tem que passar, né? Se deixar para entrar com 3 anos, não vai ter a imunidade e vai adoecer da mesma forma. Então, assim, estando assim numa escola onde a criança possa brincar dentro de sala de aula, fazer as atividades e ter um ambiente externo também, né, para ter o convívio com outras crianças num ambiente aberto, é o ideal. Mais adequado. Qual é o tempo assim médio de adaptação, né, na primeira fase escolar? A adaptação escolar ela varia muito de criança para criança, né? Pode ser de 1 semana, como pode ser de 1 mês. Tem criança que chega na escola no primeiro dia, chora e nos dias seguintes já fica de boa. Agora tem criança que passa 1 mês chorando. Criança que chega a vomitar, chorando. A gente tinha uma mãe aqui no ano passado que ela já dizia, ela trazia 2 roupas para a filha dela, porque já sabia que ia chorar e vomitar. Então assim, é muito relativo. Tem criança que realmente chega, dá tchau para a mãe e fica numa boa. A mãe sai chorando, desesperada, porque acha que a criança não gosta dela, mas não é isso. É porque tem criança que se socializa mais rápido, né? Outras sentem um pouquinho mais, por quê? Acostumadas a viver naquele ambiente mais assim, restrito, com pai, mãe, babá, né? Às vezes não tem muitas crianças onde mora para se socializar. Então, quando chega na escola, se depara com um ambiente onde tudo é novo. Professora, que é uma pessoa desconhecida. Auxiliar de sala é uma pessoa desconhecida. Porteiro. Então, assim, a criança chega no mundo, né? No mundo onde tudo é novo e tudo exige realmente, assim, muita paciência de todas as partes. Eu digo que é uma época, assim, de um sofrimento para todo mundo. Sofre a mãe, sofre o pai, a avó que vem junto. Sofre a professora, porque quer dar o melhor dela e ver a criança ali naquele choro, né? Então, sofre todo mundo. Sofre a escola e sofre a família. Tá, essa fase do berçário, ela vai de mais ou menos 1 até os 3 anos? Berçário de 3, 4 meses. Tem berçário já aceita com 3, 4 meses, no que caso. É quando acaba a licença maternidade. Aí as mães já têm que recorrer a um berçário quando não tem uma pessoa em casa para deixar, né? Quando as crianças começam a ter uma atividade mesmo na escola, aquilo que a gente sabe que é exigido, vamos botar assim pelo MEC, né? Sim. Qual é a fase, qual é a 2 idade anos. que começa a ter uma atividade? 2 anos. A partir de 1 ano, a gente já trabalha com livrinho também. Já tem material didático para eles. Não vai atividade para casa todos os dias. A partir de 2 anos, a gente já manda tarefinha para casa. A criança tem que ter a rotina em casa também. Não é só a rotina na escola de atividade pedagógica, é em casa também com a família, que é muito importante. Tá. Existe um cronograma natural das escolas, né? Que é primeiro horário, aí intervalo, segundo horário, lanchinho. E eu percebo muito que nessa fase de adaptação, e não só na fase de adaptação, mas hoje, no modo geral, as escolas estão buscando cada vez mais servir coisas naturais, né? Não existe mais aquela história de lanchonete, refrigerante, guloseimas. Não, até é proibido. Refrigerante é proibido aqui em João Pessoa, nas cantinas. Então, é isso que eu ia te perguntar. Essa, vamos botar assim, foi proibido das escolas ou realmente houve Foi lei. Foi uma lei municipal que proibiu? Proibiu vender refrigerante nas cantinas. As cantinas das escolas hoje só podem vender suco,
né? Ainda vende achocolatado, mas refrigerante é proibido. Entendi. E não sei se é o caso, mas a maioria das escolas hoje em dia tem a sua cozinha, né? Tem. E as mães optam o lanchinho da criança ser diretamente da escola. Com acompanhamento com nutricionista. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse lanche, desse Sim. momento do lanche. Como é que funciona? Você como responsável pela escola, qual é o cuidado que a escola tem, né? Para que as mães que estejam nos assistindo fiquem tranquilas também, saibam que o seu filho vai ter todo aquele cuidado que tem em casa. Tem. Na verdade, eu acho até que a escola se preocupa muito mais porque você está lidando com um cliente, está lidando com uma pessoa de fora e você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, o lanche ele é feito com acompanhamento da nutricionista. Festinhas na escola a gente pede para que os pais não tragam refrigerante, né? Fritura a gente pede também que evitem, porque cada casa tem uma rotina alimentar, né? Tem mães que liberam para que a criança coma de tudo, mas já tem mães que têm aquelas restrições e preferem manter o bom hábito alimentar. Inclusive tem crianças que em casa não comem frutas e na escola comem, né? Passam a comer porque vêm os coleguinhas comendo e ali é um estímulo, né? Não deixa de ser um estímulo. A gente sabe que é um trabalho social, né? Em comunidade, acaba que ele se sente entusiasmado, né? Até mesmo para experimentar. Para provar. Às vezes nem tem em casa. Às vezes tem o pai e a mãe que não gostam de frutas. Então os pais já não compram frutas em casa. Mas aí chega na escola, se depara com crianças que comem frutas, aí tem aquela curiosidade, experimenta e passa a gostar. Vamos falar uma coisa que eu acho muito importante também, sobre como preencher esse espaço, né? Esse momento que as crianças estão na escola. A gente sabe que tem muita atividade, né? Inclusive muito mais atividade na escola do que a gente consegue fazer em casa. Existe toda uma preparação, uma equipe preparada. Fala um pouquinho sobre as atividades daqui, Ju. Então, aqui a gente tem o Funcional Kids, que é feito uma vez por semana, uma aula semanal com um profissional de educação física. Ele vem e faz atividade nessa área externa aqui com as crianças. Então é a título recreativo. Ele traz cones, bola, bambolê, então faz mesmo o Funcional Kids. O funcional que a gente vê dos adultos na praia é feito aqui dentro da escola com as crianças e eles adoram. Realmente, assim, é um sucesso. Quando o tio Charles chega por aqui... Você falou que tem a musicalização também, não Temos foi? musicalização também com a tia Gabi, excelente profissional, e que traz esse aconchego para as crianças. É um momento lúdico para as crianças, de muita interação, muita socialização, sentam em roda, ela traz instrumentos. Então, às vezes as aulas são feitas dentro, numa sala específica para musicalização, como também ela gosta muito de usar aqui o jardim. Traz as crianças, a gente coloca os tatames aqui e a aula também é feita fora. Então, é assim, para a questão da socialização e interação com os coleguinhas, nenhum outro aspecto que não seja exclusivamente dentro de sala de aula. Eu acredito que aqui também temos o psicólogo, né, responsável, uma psicóloga responsável, que é a psicopedagoga. Uma das coisas também que eu vejo, é um comentário meio que unânime entre as mães, que é aquela criança, que tem sempre aquela criança que ela é mais expressiva, vamos botar assim, para não dizer, né, que às vezes usa de atividades brusca, que morde, que machuca o coleguinha. Então, como é esse momento de vocês, como escola, conseguir interagir com a família? Porque a gente sabe que o maior tabu são os próprios pais, né? A gente sabe que para os pais os filhos nunca erram. Nessa fase de adaptação escolar, esse momento, muitas vezes, assim, é mais difícil para os familiares do que para a própria criança. Né, os familiares sofrem muito com essa questão da despedida, de chegar, de deixar ali no portão da escola, de ter que sair para trabalhar e voltar 4 horas depois para buscar os filhos. Então, assim, os pais, a gente vê que muitas vezes sofrem mais do que as crianças. Com relação à questão de mordidas, é normal nessa fase. Os pais da criança que foi mordida sofrem porque o filho sofreu aquela mordida, né? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura. A gente nunca diz quem foi a criança que mordeu para o pai que foi mordido, porque hoje em dia é complicado. Às vezes tem adulto que quer tirar satisfação com a criança. Então, a gente não diz de jeito nenhum quem foi a criança que mordeu. A professora comunica: olha, mãe, fulaninho foi mordido por outro coleguinha, mas a gente já comunicou a mãe e a mãe vai conversar em casa. Não é porque assim, na escola o que a gente pode fazer? Conversar com a criança, né, orientar que aquilo ali não é legal, que não pode fazer. Mas em casa os pais têm que dar esse apoio também para a escola, né? Tem que ter essa contrapartida. Qual fase ela faz fundamental? Isso é uma coisa que me confunde, acho que muitas mães, né? Fundamental 1, Fundamental 2, que mudou um pouquinho da época que a gente estudou, né? Hoje a gente tem educação infantil com crianças de 1 ano até 5 anos. Essa é a fase da educação infantil. A fase do Fundamental 1 são alunos do primeiro ano, que a gente chamava antiga alfabetização,
e que hoje vai até o 5º ano, que na nossa época era a 4ª série, né? Para que o pessoal que é da nossa idade assim relembre assim, então quando era a 4ª série, então meu filho agora está no 5º ano. Vai até o 5º ano, do 1º ao 5º ano, Fundamental 1. Fundamental 2 é um outro segmento, do 6º ano ao 9º ano. É o antigo ginásio, né? Na nossa época era chamado ginásio. E o ensino médio, que era o antigo científico, que chamava 1º, 2º, 3º ano. Hoje a gente chama 1ª, 2ª e 3ª série. Esse é o ensino médio. Vamos botar assim, na escola municipal, estadual, a criança ela entra a partir de 6 anos, né? Isso. E nas escolas privadas, bebezinho já pode ter acesso. Isso muda alguma coisa na parte educacional da criança ou não? Só na parte... A gente observa que crianças que começam, né, a vida escolar mais cedo, elas, assim, apresentam um diferencial. Por quê? Porque são alfabetizadas antes. Tem criança que no infantil 5 já está sendo alfabetizada. Coisas que as crianças na rede pública com 6 anos é que vão começar, porque muitas vezes não tem esse apoio em casa dos pais, né, para ir dando esse suporte antes de chegar na escola. Então, os alunos de escola particular já chegam com uma base muito boa para o 1º ano, que é a antiga alfabetização. A gente hoje lida com uma situação muito delicada na escola com relação à idade. Existe uma lei federal onde a gente precisa cumprir a faixa etária da criança, tem uma data padrão, que é 31 de março. Essa data padrão, a criança que faz, digamos, 3 anos, até 31 de março, ela pode frequentar o ano letivo no infantil 3. Se a criança faz aniversário no dia 1º de abril, ela tem que entrar no ano anterior. Então, a criança que fica com um ano atrasado, que poderia estar nessa mesma série de crianças que fazem aniversário até 31 de março. Eu tenho o caso no meu filho, que é de janeiro, ele é adiantado um ano. Ele é adiantado um ano, porque quando ele fazia o prézinho, né, que no tempo era pré, a professora na época da escola adiantou ele, né, pulou de jardim 1 para alfabetização. E ele é adiantado. É uma situação assim, um pouquinho delicado, chega a ser até contraditório, porque foi estipulada essa data, 31 de março, porque a gente precisava ter um padrão, né? Precisava ter uma data limite, porque senão ficava bagunçado, né? Mas, por outro lado, a gente vê que tem criança que com idade inferior já teria condições de acompanhar uma série a mais. Verdade. Entendeu? Tem crianças do infantil 5 que precisam cumprir hoje o infantil 5 porque não podem entrar no 1º ano antes de completar 6 anos. A questão do padrão da idade é muito ligado com a rede Isso pública. deu muito problema no início, né? Quando ainda dá, porque tem crianças que fazem aniversário logo após a data padrão. Um assunto delicado, certo? Tenho certeza que é um assunto meio polêmico, mas acho que é importante a gente, como o objetivo do nosso canal é realmente ser transparente. A gente sabe que existem muitas famílias, né, que estão optando pela educação domiciliar, né? Existe já alguns problemas estão querendo uma lei, está tendo uma certa briga jurídica até em alguns casos, né, sobre esse direito da educação domiciliar. Eu queria você, como uma diretora, né, uma pessoa que já trabalha com escola há tanto tempo, falasse um pouquinho sobre sua opinião quanto a isso. Eu acho que, no fundo, o lugar de criança é na escola. A criança precisa estar na escola para se socializar, para interagir, para ter amizades, para passar por tudo, por frustrações, que em casa pode não passar. Tudo isso é válido para o futuro da criança. Mas, logicamente, que tem as mães que têm um tempo disponível para educar e preferem ter o prazer, né, de educar o seu próprio filho, de alfabetizar. Porque aí, passando também dessa fase de alfabetização, aí a criança vai precisar fazer provas, tem a questão de boletim. Então, é uma situação delicada, mas assim, tem mães que estão optando pela educação domiciliar. Mas ainda acho que o bom para a criança é uma escola. É verdade. Como você falou, né? Onde ela vai se socializar, né? Onde ela vai criar laços de amizades, né? Verdade, concordo. O que anda muito comum hoje, né, é o ensino bilíngue. A gente sabe que virou hoje comum nas escolas. Eu queria entender a diferença da matéria inglês e do ensino bilíngue. A matéria inglês na grade curricular é dada na escola uma aula por semana, até o Fundamental 1. Passando do Fundamental 2, ensino médio, já passa para 2, 3 aulas por semana. Mas o ensino bilíngue é o inglês todos os dias. É a prática do inglês, é ver a fluência, porque na escola, no ensino regular, os alunos veem muito o quê? A gramática.
Então, a fluência, o professor não tem condições de trabalhar a fluência com os alunos, com uma aula por semana e com uma turma de 20, 25 alunos, 30, né? Então, assim, no bilíngue, por ter o inglês todos os dias, aí vai se trabalhar tanto a gramática como a fluência. E não se trata apenas do ensino bilíngue ser o inglês de sala de aula, livro, caderno, não. Hoje a gente tem, aqui na escola mesmo, a gente trabalha com jogos socioeducativos em inglês, e a professora trabalha com Lego. E robótica educacional também, tem introdução à robótica e os jogos socioeducativos, tudo trabalhado em inglês. Então o bilíngue é isso. Tem a parte de livro, sim, a parte da teoria, mas também tem a parte lúdica, com os jogos socioeducativos e a robótica educacional, a introdução. Fazendo o inglês um pouco mais leveza, né? De forma lúdica, né? Para que as crianças aprendam dessa forma. Outro assunto também que eu sinto que é quase que unânime entre as mães. Deixar a criança meio período ou período integral. Isso interfere na educação da criança ou seria mais por uma questão de conforto, né, da família, de não ter uma necessidade de às vezes não ter uma pessoa em casa que possa deixar a criança? Às vezes quando a mãe coloca na ponta do lápis, né, os pais, o custo-benefício de saber que a criança está na escola, está sendo observada, está sendo cuidada por diversos profissionais, né, é a certeza de que não vai haver maus tratos, né, então isso aí gera um conforto para deixar a criança no integral, quando os pais precisam realmente trabalhar o dia inteiro, né, fora de casa e não tem com quem deixar a criança. Muitos até teriam a opção de colocar uma babá, mas preferem colocar na escola, no horário integral, por essa questão de segurança. E aqui no Exato tem, viu, gente? Horário integral para as crianças, principalmente os pequenininhos, né? Isso. Para a gente finalizar, Ju, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as nossas mamães que estão nesse momento, início do ano, chegou, e muitas estão em dúvida ainda sobre colocar ou não a criança na fase escolar, mesmo sendo bebê. Eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Há 13 anos atrás, meu filho tinha 1 ano e 3 meses, quando eu coloquei ele na escola, e ele, assim, em poucos meses, ele se tornou outra criança. Ele se socializou, ele interagia, entendeu? Até a forma dele se identificar, dele falar fluentemente. Tudo isso eu senti com muita rapidez, assim, a mudança no comportamento dele. Deixa uma mensagem para ela. É ter paciência. As mães de primeira viagem, mães de crianças de 1 ano e 2 anos, a gente sabe que não é fácil, né? É muito sofrimento para a família toda, saber que está deixando ali a criança que às vezes está chorando, mas logo em seguida a criança para de chorar, a criança vai se adaptar, é só uma questão de tempo. Precisa confiar na escola que você vai matricular o seu filho, porque isso é fundamental. Se você não confia, já é meio caminho andado para não dar certo, né? Então, as mães de crianças de 1 e 2 anos geralmente visitam mais de 10 escolas. Teve uma que chegou pra gente e disse: visitei 17 escolas. E eu realmente acredito, porque precisa ter confiança e ter segurança, né? Então é isso. Tenha um pouquinho de paciência, que a fase de adaptação é realmente uma fase muito difícil, mas que passa. As crianças logo começam a interagir, começam a ter confiança na professora, né? Ter a professora como uma pessoa que cuida, né? E que confia realmente, que tem carinho por ela. Então, quando a professora conquista, já é um grande passo. Gente, o nosso canal é muito especial, né? Estávamos aqui falando sobre a adaptação das crianças, né, nos primeiros dias de aula, e encontramos uma mamãe. Tá aqui a mamãe Cristiane. Tô tranquila e pelo que eu tô escutando, ela tá se dando super bem lá dentro, então tô bem feliz. Inclusive eu estava brincando com ela agora e ela mandou um recado pra mãe: mãe, pode ir pra casa que eu tô super de boa, viu?